Olá, olá, leitores e ouvintes! Está começando No Meio de Nós, o podcast de curadoria de livros da Edições CNBB. Eu sou o Gabriel, editor na Edições, e estou aqui para te indicar um bom livro. Roda a vinheta. Hoje começamos a segunda temporada desse nosso podcast, que foi um grande fracasso de audiência na primeira temporada, mas é sempre gostoso tentar uma segunda vez, né? Então agora vamos trazer um novo formato para o programa, em que vou estar sempre acompanhado de um convidado para conversar comigo sobre um livro da Edições. Um diálogo é sempre mais interessante que um monólogo. Eu aqui sozinho falando não é muito legal, é bem monótono, como está acontecendo nesse atualmente, eu aqui falando sem parar. Vamos ver se agora dá certo, né? E para esse nosso primeiro episódio da segunda temporada, meu convidado é o João Vitor Gonzaga. Tudo bem, João? Tudo bem, e você, Gabriel? Eu também. Que bom. João, você é tradutor do livro Da Informática ao Céu, a biografia do em breve santo Carla Cutts, e editor-chefe na edição CNBB, vulgo meu chefe também, não é isso? Exatamente. Isso Que mesmo. bom, então é isso aí. Nosso episódio fica por aqui. Obrigado. Não. Continuemos, vamos lá. Seja muito bem-vindo aqui ao programa em que vamos falar desta biografia do Carla Cutts, Da Informática ao Céu, em que foi lançada uma segunda edição, como essa daqui, que está aqui na nossa frente, que acabou de sair da gráfica, né? Uma edição especial em preparação para a canonização de Carla Cutts. O Papa Francisco tinha marcado a canonização dele para o dia 27 de abril, né? Mas com a sua morte acabou sendo cancelado, mas já temos uma nova data. Que é dia 7 de setembro. João, você já trabalha há um tempo traduzindo obras com a temática católica, já traduziu alguns documentos para o Vaticano, outros livros também da nossa editora, como alguns livros do Caderno do Concílio, alguns livros do Caderno sobre a Oração. E agora está aqui para a gente conversar sobre a segunda edição da biografia do Carla Cutts, Da Informática ao Céu. Qual é a maior dificuldade de traduzir obras, livros nesse nicho católico, nesse nicho religioso, com temática teológica? Bom, a questão inicial é que é sempre com relação à linguagem própria, né, do mundo católico, que não é como um livro comum, né? Assim, como, né, digamos que tem obras né, de vários tipos. Então, além, né, das palavras, né, que são próprias, né, do meio, né, que são próprias desse meio, ainda tem outras questões, como por exemplo, o tema se é um pouco mais técnico, se é um pouco mais formal. Então tem que sempre, né, imaginar quem vai ler essa obra e quem são, claro, né, os autores. Por exemplo, nesse for um livro, né, que é do Papa Francisco, aliás, nesse for um livro, né, que é do Papa, ou se é uma obra que é, né, de algum órgão próprio, né, alguma obra, né, de um órgão próprio do Vaticano, fica um pouquinho mais técnica e a linguagem é mais séria, né, por assim dizer. Então tem que ter sempre esse olhar, né, para esse público que vai ler a obra. Muito bom. E nessa segunda edição aqui do livro do Carla Cutts, a gente pode ver que não é um livro que a gente tem recentemente lançado, né? Porque a gente tinha a primeira edição, que eu até trouxe aqui pra gente ver a diferença da primeira edição, olha só, meio branca, pra segunda. E para quem ainda não é desse mundo do editorial, esse mundo assim, o que muda? O que faz um livro ser um livro da primeira edição, segunda edição, terceira edição, sétima edição? Qual a diferença de uma edição para outra edição do livro? A gente viu aqui pela capa, obviamente, né? Mas muitas vezes os livros não mudam a capa. Eles têm apenas algumas alterações e a gente já encontra a segunda edição. O que é uma nova edição de um livro? Então, basicamente, nesse livro tem algum tipo, né, de modificação, digamos, mesmo que seja uma coisa não muito grande, talvez alguma troca ali de termos, algumas modificações, né, em vista, né, de que o livro fique cada vez melhor. Então sempre que tem isso, surge uma nova, o livro ganha, digamos, né, com uma cara nova. E nesse caso, né, do Carla Cutts, nós pensamos até numa capa nova para ele, né, que é muito mais bonita do que a anterior, como se pode ver. Então sempre que tem isso, né, numa obra desse tipo ou em outras obras, nasce uma nova edição do livro. É até uma capa comemorativa, né, para mudar a diferença da primeira capa foi lançado quando ele era só um beato, não só um beato, mas que ele ainda era um beato. Exato. Até agora que ele vai ser canonizado, uma capa ainda mais digna do peso do nome dele. E Jô, você traduz do inglês, italiano também. O livro do Carla Cutts, você traduz de qual língua? A língua original, né, dessa obra é o italiano,
né? Porque ele veio, né, de um autor que é o italiano, o Nicola Gori. Então essa obra, ela vem dessa língua, né? E ela foi, lá na Itália, foi publicada por qual editora? Bom, na Itália ela foi, né, lançada pela Libreria Editrice Vaticana, que é a livraria própria, né, do Vaticano. Se não me engano, em 2019 ou 2020. Tínhamos que talvez ver essa data, né, certinha. É, então, Coloca aqui embaixo a data certa. depois a gente coloca a data certa. Cara, né, como nós somos, né, a editora, né, da Conferência Episcopal, temos que fazer as obras que, né, que o Vaticano lança. Então, nesse caso, tendo o Vaticano lançado essa obra, pensamos também em fazer essa obra aqui no Brasil, né? Ele Nossos quer. leitores. Fez certo, né? Mas agora que ele tá em alta, tá? Moda. Exatamente. Ciclo da moda. Importante. Importante. Antes do livro chegar para você traduzir, você já conhecia a história dele? Não só a história dele, mas, por exemplo, quando eu fui ler o livro, não tem apenas a história do Carlo Acutis no livro, mas ele tem também parte do catálogo que ele fez dos milagres eucarísticos, e que eu fiquei surpreso que são muitos. Eu não sabia que a igreja tinha tanto milagre eucarístico assim, mas você já conhecia a história do Carlo ou algum desses milagres? Bom, eu conheci, assim, né, o Carlo Acutis, basicamente, quando eu já estava ali jovem, ali na igreja, e já, acho que quando eu tinha ali, talvez ali, né, por volta dos meus, acredito eu, com os meus 17, 18 anos, mais ou menos ali naquela fase, foi quando eu, estranhamente, eu já tive acesso a esse site, né, né, do Carlo Acutis já tinha feito, quando ele tinha, basicamente, 12, acho que entre os 12 e os 14 anos. É, bom, e aí foi nessa época que eu tive acesso. E aí, estranhamente, nessa época também, eu já tinha ouvido falar, né, sobre o Carlo Acutis, mais ou menos ali no tempo da época da jornada do Rio de Janeiro, né, mais ou menos ali naquela fase. Só que, depois disso, né, passado esse tempo todo, acabei já não, assim, não tendo mais contato com ele, né, então, mas assim, era algo, né, que já estava lá atrás, né, na minha vida, assim, né, na minha história. Então, quando a obra chegou para eu fazer a tradução, né, em 2020, que foi na época, né, da pandemia, assim, foi um tempo difícil para mim também, e imagino, né, para todos nós, né, foi um tempo difícil, né, para todos. Então, assim foi uma grande mesmo, foi uma, uma surpresa para mim, né, de ter acesso a essa obra nessa fase. Então, assim, dizem que dizem que a gente não escolhe o santo, né? Ele escolhe a gente, né? Então, de fato, acho que foi mesmo, né, o Carlo Acutis que me escolheu, porque ele já há muito tempo que ele, assim, que ele tá na minha história e depois ele veio, né, com essa obra que foi, né, que foi uma grande surpresa para mim. Então, bom, essa é a minha história, né, com o Carlo Acutis. Cada um deve ter a sua, mas essa foi a minha história com ele. Ah, que bonitinho. Obrigado. Legal. Então, na época que você traduziu, você ainda era jovem, né? Hoje em dia não é mais, porque o tempo passou de 2020 pra cá, Não, mas eu você ainda não, era jovem, eu não então. era assim tão jovem. É, Mas sim, ainda tem espírito de jovem, acho, às vezes, né? Nem sempre. Mas ainda tem um pouco, né? tá certo. Ele é um santo voltado pro jovem, eu quero saber, então, de quando você estava traduzindo, porque, claro que a leitura que a gente faz do livro enquanto tradutor, então, quanto editor, é uma leitura diferente da leitura de um leitor mesmo, mas ao mesmo tempo, óbvio que quando é um livro que a gente se identifica, que a gente gosta, a gente quer. A gente também tem esse olhar de conexão com o livro como um leitor né, tradicional, vamos dizer assim. Enquanto você traduzia, que você ia lendo, qual parte do livro, assim, alguma parte chamou mais atenção em alguma frase, alguma coisa assim, que é como ainda era um momento difícil, um momento da pandemia, que você sente que talvez tenha te mudado ao ler o livro? Porque eu acho que o principal ponto, o objetivo de um livro devocional, um livro da biografia de um santo, é a gente ler e a gente sentir que algo dentro da gente muda, né? Nem que seja a nossa visão de mundo, nossa perspectiva ou algum ensinamento que ele traz. E eu gostaria de saber de você, quando você traduzia, o que que você acha que mudou do seu ponto de vista, aqui no microfone. O que que você acha que mudou como seu ponto de vista ou enfim. Bom, eu acho que na verdade o livro, né, como um todo, mas assim, eu acho que o principal mesmo foi, né, saber, assim, sobre esse impacto, né, que a obra ia ter na vida, né, de várias pessoas. Eu acho que ao longo desses 5 anos, né, né, da primeira edição, foram, assim, já tiveram várias vendas, né, ainda que o livro ainda não fosse tão incrível quanto esse agora, mas enfim, já era, né, a obra, né, que falava sobre a vida mesmo aí do Carlo Acutis. Então, esse, digamos, esse impacto, né, que a obra teria, né, na vida, né, assim, de várias pessoas foi algo, né, assim, foi algo que enquanto eu ia lendo a obra também, mexia muito comigo, né, tocava bastante sobre isso.
E também, assim, tem uma frase, né, que é muito interessante, né, que o Carla Coates tem, que fala sobre o terço, né, que eu acho que ele fala que o santo terço é a minha escada para o céu. Eu acho que isso foi, assim, né, uma frase interessante porque fala um pouco, assim, né, do modo como o Carlo via essa vida, né, a- assim, o modo, né, como ele via a vida dele mesmo, me- assim, mesmo junto de Deus, né? Porque era como se ele visse né, que a vida dele fosse aos poucos, né? Por isso que ele fala que era realmente uma escada, né? Então ele dava passos até o céu. Então ele não nasceu santo, digamos, né? Ele não virou assim, ele não veio já santo logo de uma vez. Ele foi aos poucos chegando até o céu, né? Por isso que até mesmo o título mesmo da obra já fala sobre isso, né? Da, da informática ao céu, né, que fala um pouco sobre esse, não é algo né, que vem pronto, mas que vem já desde quando o Carlos já era, né, muito jovem, que ele chega até o céu, né? Então, esse sentido mesmo que tem, né, na vida, assim, né, do Carlos de que as coisas são feitas pouco a pouco, né? Que as coisas, assim, não, mesmo a vida mesmo, né, com Deus não é, né, assim, não é algo né, que se dá de forma tão, né, assim, rápida. Então, acho que esse modo, né, de vida dele né, que com ações que ele tinha mesmo ao longo, né, da vida. Dizem, né, que o Kawakuts não era muito de falar, assim, ele não falava muito sobre Deus, e mesmo, né, sobre a igreja, mas ele agia, né? Então, os passos, né, que ele ia dando rumo ao céu são esses passos que me chamaram mais, assim, que mais me deram, que eu fiquei, nossa, então tem como mesmo, né, ir ao céu seguindo esses passos, né, que Kawakuts seguiu. Eu vou dar um pouquinho mais de advogado do diabo, assim, porque quando eu leio, é, eu me questiono muito. Enquanto eu estava lendo a biografia do Carla Cutts, enquanto eu lia, eu achei ele um pouco distante de um ser humano, entre aspas, comum, nas atitudes que o livro narra, assim, ele desde a infância. Parece que ele dá a impressão de que ele já nasceu meio que predisposto à santidade, e aí eu senti um pouco de distanciamento, mas isso foi mais no começo do livro. Mas tem um certo momento do livro que até me ajudou a entender um pouco mais, é, a forma como ele exemplo é diferente, talvez, do que eu esperava, né? Porque talvez ele não seja um exemplo de como agir, claro que ele é um exemplo de como agir, mas eu quero dizer assim, talvez ele não seja um exemplo tão tátil da nossa vida, por ele já ter atitudes desde pequeno que a gente não costuma ter, mas talvez uma pessoa que desperte em nós o desejo de sermos assim. Talvez é um espelho diferente, não tipo assim, tem que agir como ele, mas o desejo de ser como ele, sabe? E aí eu cheguei muito nessa conclusão já no final do livro, na parte em que tem um depoimento de um funcionário da família dele, que é o indiano Rajesh, é o indiano Rajesh, que ele se converte, né? Ele convive tanto com o Carlo que ele acaba se convertendo. E aí foi aí que eu pensei, talvez, porque enquanto eu lia, eu comparando com a minha vida, tipo assim, eu pensava, nossa, na minha infância eu não tinha essa ânsia pela Eucaristia como o Carlo tem. Na minha infância eu não tinha esse desejo pelo catolicismo, pelo céu, pelo esse zelo como o Carlo tem. Então, tipo, já me trouxe um distanciamento aí ao compará-lo, a comparar a infância dele com a minha infância. Então, talvez o exemplo dele não seja o de falar, nossa, deveria ter sido como ele, eu tenho que ser como ele, mas talvez despertar em nós o desejo de sermos como ele, né? Sim, exatamente. Eu acho que, bom, penso ainda assim um pouco nisso, né, que, digamos, né, que o santo, ele não, como, né, você disse, ele não nasce santo, né? Então, até vi uma frase agora, né, que o santo não é gerado, mas ele é chamado. Então nós todos meio que, então nós todos nascemos com um chamado mesmo, né, a santidade. Então, claro que nós, assim, nós não nascemos já santos, né? E por isso que temos que estar mesmo aqui na Terra e temos né, que dar esses passos rumo ao céu. Bom, né, com relação mesmo assim ao Carlo Acutis, acredito, né, que a mãe dele, geralmente os pais, né, dos santos, eles cumprem um, um, um- eles, eles, eles contam muito, né, essa história mesmo, né, dos santos. Então, acredito, né, que a mãe dele, a dona Antônia, aos poucos que ela foi aos poucos ali ensinando ele digamos, já desde muito cedo a ir à missa, a sempre, né, por exemplo, né, com as orações, né, do terço, ajudando os pobres. Então, Carlos foi ensinado mesmo desde muito cedo,
a ser santo, né? E isso é uma coisa interessante, porque nós temos várias, assim, digamos, né, vários tipos de inclinações, né? Desde cedo. Temos, já desde muito jovens, somos às vezes um pouco mais santos e às vezes nem tanto assim. Então, a mãe dele soube, né, como levá-lo também a ser santo. E com o tempo ele foi tomando gosto, né, digamos assim, pela igreja, mesmo, né, pela vida, né, na igreja. É, embora a vida dele, né, tenha sido muito breve, e de fato foi, né, foi muito breve, foi uma vida muito, assim, muito cheia, né, assim, de uma experiência com Deus. Então vejo, né, que Carlo, ao longo da vida dele, ele foi se alimentando mesmo, né, ali dos sacramentos, é, é, e sempre que ele tinha a chance, né, de, de, de fazer o bem, ele ia lá e fazia. Então, acabava, né, que muitas vezes ele nem falava, mas ele sempre agia mesmo, né, pelo bem. Então, eu acho que essa mensagem, né, que tem, assim, ao longo da vida dele e que é, né, uma mensagem, acho que, né, para todos nós também. Minha mãe também chama Antônia. Onde aconteceu o erro? É verdade. É. Liberta agora, inclusive. Eu acabei de bater, nossa, verdade, eu dele é Antônio, aí acabei de lembrar disso. Mas, voltando pro assunto sério, já que você falou que ele teve uma vida breve, né? Quando eu tava lendo, eu fiquei pensando porque a tradição cristã, especialmente no contexto católico, valoriza muito o sofrimento como um instrumento de purificação espiritual, né? O sofrimento como um instrumento que serve para quebrar o orgulho e para cultivar a humildade. Mas no caso do Carlo, a biografia narra ele como um jovem que não era nada orgulhoso, né? Que desde a infância já tinha atitudes de caridade. Então, qual teria sido o sentido do sofrimento na vida dele, o sentido da doença? Porque ele morreu por causa da leucemia que ele teve já muito jovem, né? Ou seja, a leucemia é um sofrimento. Qual foi o sentido, no caso dele, já que ele é narrado como uma pessoa não tão orgulhosa, qual foi o sentido do sofrimento para ele, né? Já que ele mesmo diz, né, que ele fala assim no livro, acho que na página 64, ele diz exatamente assim, falando nas palavras dele, cara. Morro feliz porque nunca desperdicei um minuto da minha vida em coisas que não agradavam a Deus. Então ele tem a ciência de que ele teve atitudes corretas e tudo mais. Qual foi, pela 15ª vez, faço a pergunta, qual foi o sentido do sofrimento na vida deles? Então, mesmo, né, com relação ao sofrimento, né, que é realmente é realmente um mistério, né, assim, na vida do Carlo Acutis. E penso que quando ele estava já perto ali, ali da morte, ele já sabia, né, que a vida dele mesmo, ela, ela seria breve. Tanto que, por exemplo, tudo aquilo, né, que Carlo fez, ele fez quase ali entre os 11 e os 14 anos, como se ele já soubesse que o tempo dele era escasso, né, Uhum. mesmo aqui na Terra. Então, assim, é interessante, né, de ver como ele experimenta a morte, mas como ele vai feliz mesmo, né, para Deus. E interessante né, sobre a morte dele, né, que tem um fato que dizem que quando ele... Não, é que no dia do velório dele, foram, né, chegando muitas pessoas, e pessoas mesmo, né, que a mãe dele não sabia quem era, que eram aqueles pobres e todas as pessoas que ele sempre ajudou ao longo da vida dele. E de repente a igreja estava cheia, e a mãe dele falava, não, mas de onde veio tanta gente, assim, que eram essas pessoas. Então, realmente, essa vida, né, do Carlo Acutis no silêncio, fazendo, né, muitas coisas que muitas vezes nem a mãe dele sabia. Depois, né, mais tarde, acho que é o Courage, né, que era O quase que próximo, Rajesh. Rajesh, que na verdade acho que eles chamavam ele de Iraj, pelo que eu me lembro, né, da obra. Ele contou muitas coisas, né, que a mãe dele não sabia. E que ele ajudava muito mais gente do que os pais dele pensavam, né? Então realmente ver que essa vida mesmo, né, entregue. E sim, eu acho que penso que né, o sofrimento na vida dele teve esse sentido, né, no final mesmo, né, da vida dele, como uma ida mesmo, né, para Deus. E acho que ele foi muito alegre, e Deus também deve ter ficado muito alegre em tê-lo lá no céu, né? Dizem que Deus colhe as flores mais belas mais cedo, né, para que ninguém machuque elas. Então,
Faz sentido, eu fiquei pensando, tipo, será que se ele tivesse mais tempo de vida, será que ele conseguiria manter a santidade dele? Será que Deus realmente não Pois é, a gente não consegue, né, nunca dá pra responder saber? isso, mas É, sim, ele foi santo pro céu, né, e agora vai ser santo mesmo pela igreja, acho que certeza. segue 70. E aí, não, tem várias passagens no livro que fala desse lado caridoso dele chegar em casa assim, aos luz de fio, porque ele deu a luz de fio que ele mesmo estava usando pra pessoa, né? Uma coisa que eu achei interessante também que mostra que eu afirmei que ele não era orgulhoso, mas porque tem uma parte do livro que fala que ele sofria bullying na escola e uma vez falaram pra ele, você tem que reagir. Ele fala, o Senhor não ficaria feliz se eu reagisse com violência. Então, tipo assim, isso mostra claramente que ele não é orgulhoso, mostra uma humildade, né? E aí, pra gente ir finalizando aqui, acho que o grande ensinamento do livro, a grande coisa que ele traz é essa relação que o Carlo tinha com a Sagrada Eucaristia, né? Que ele chamava de caminho para o céu, elevador para o céu, estrada para o céu, assim como ele falava do Santo Texto também, né? Então, podemos dizer que o grande segredo que o Carlo passa com o testemunho da vida dele é essa relação no sacramento da Eucaristia, né? Que eu acho que ele valorizava tanto, a presença de Deus. Tanto que teve uma coisa que me chocou no livro, que o pai dele chamou ele para fazer uma peregrinação para a Terra Santa. Ele falava, por que eu vou para a Terra Santa, ver onde Jesus passou, se Jesus está exatamente na paróquia aqui perto de casa, né, do Santíssimo. Então, acho que talvez essa seja, né, encontrar em Deus o sentido da vida. E Deus, para ele, já está presente aqui na Terra, na Eucaristia. Né? Sim, eu acho bom, é bem, né, incrível, né, de ver como na vida, né, do santo, tudo que a igreja ensina se torna ato, né? Então, realmente, né, se cumpre. Então, aquilo tudo que a igreja fala em tantos livros e, né, como a gente lê tantos, assim, ao longo, né, dos nossos dias, assim, é mesmo interessante, né, de ver como que na vida, né, do Carlo Acutis, essas coisas todas, elas eram reais. E eram ações, né, na vida dele. Então, ele realmente passava, né, horas e horas ali, né, diante do Santíssimo. É, às vezes, imagino, né, que como nós também, às vezes ele estava, né, diante do Santíssimo, às vezes até meio que talvez não falando nada, mas estava lá porque sabia, né, que Cristo estava lá. Então realmente assim, né, que ele tinha muito, muito forte nele, que era realmente a noção de que Cristo estava mesmo, né, nos sacramentos, né, no sacramento da, da Eucaristia, né, na confissão também. Então, Carlo, ele teve uma vida mesmo dentro, né, dos sacramentos, o Santo Terço e a, a caridade, né, que ele sempre fazia, né, para os pobres e tal. Então, não tinha como dar erro, né, por assim dizer. O que ele fez levaria ele ao céu. Não tinha, a- ou seja, como aquilo mesmo, né, que a igreja já ensina ao longo desses anos, ao longo dos 2000 anos, né, de igreja, Carlos fez e ele hoje está no céu. E é isso. É tão bom ter a pessoa que sabe o que está falando aqui nesse podcast. E uma coisa que eu achei interessante nessa segunda edição é o uso da inteligência artificial na formação da imagem, da capa, porque essa imagem aqui, a inteligência artificial, o Carlos Acutis não tinha um notebook desse, não estava segurando essa foto, né? Ainda não existia inteligência artificial na época do Carlos Acutis, mas como um jovem extremamente antenado no mundo da tecnologia, com certeza estaria por dentro dessa nova realidade que chegou para ficar. E sobre o uso da inteligência artificial, deixarei um gancho para o próximo episódio, em que falaremos do último documento da Igreja lançado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e pelo Dicastério para a Cultura e a Educação, a Antiqua e Nova, que é uma nota sobre a relação entre a inteligência artificial e a inteligência humana, que também foi traduzido pelo João e não existe em outro lugar no Brasil, uma tradução para o português, porque no site só tem em alemão, francês, italiano e em inglês. Então, se você quer ler Antiqua e Nova em português, tem que ser a versão traduzida pelo João, que você vai adquirir na edição CNBB, a edição física. Então é isso aí. Hoje eu conversei com o João Vitor, tradutor do livro Da Informática ao Céu, a biografia do Carlo Acutis. Lembrando que para você adquirir este nosso livro, que tem uma cartela, a gente não falou, mas tem uma cartela de adesivos. Olha só, essa segunda edição veio com a cartela de adesivos do Carlo Acutis. Então, se você quer adquirir este livro com os adesivos ou qualquer outro livro da edição CNBB, você tem que acessar o nosso site edicoiscnbb.com.br ou então você pode ligar para a nossa central de atendimento ou mandar uma mensagem no nosso WhatsApp com o mesmo número, que é 61
2193 3019. Repetindo, 61 2193 3019. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de se inscrever e nos seguir nas redes sociais, @edcoinscndb. Gostaria de pedir para vocês mandarem lá a mensagem de vocês, dizendo o que acharam do livro, se já tiveram algum milagre realizado pelo, em breve, no dia 7 de setembro, Carlo Acutis, Santo Carlo Acutis, que será canonizado pelo Papa Leão XIV. Mandem também nos comentários sobre o nosso podcast, sugestões de livros, o que acharam do episódio, da segunda temporada e tudo mais. Espero vocês no YouTube, Spotify, Instagram ou a plataforma de reprodução de áudio que você preferir. Até a próxima e tchau! Tchau.